Então chegamos hoje, né, no estudo do capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu gostaria de só trazer algumas lembranças aqui pra gente, que vai ajudando a gente se situando no entendimento da carta, né? A igreja em Roma, ela começou com os judeus que se converteram no dia de Pentecostes em Jerusalém, né? A gente sabe que Jerusalém recebia judeus que moravam em toda parte ali do mundo, né? Viajavam para lá para poder ficar os dias da festa de Pentecostes lá. Então, essa igreja em Roma, provavelmente ela começou com esses judeus que se converteram ali. Mas na época que o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, a igreja que está organizada em Roma, ela já era uma igreja que estava com a maioria de gentios ao invés de judeus. A sua grande maioria já era de gentios convertidos ao cristianismo, né? E Paulo, ele está escrevendo e está elucidando todas essas coisas, né? E uma outra informação importante também é que, para muitos estudiosos, eles consideram a carta de Paulo à igreja em Roma como o evangelho segundo o apóstolo Paulo. E para muitos também, a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é considerado o maior tratado teológico sobre o evangelho de todos os tempos, né? Porque do 1 ao 11, o apóstolo, ele escreve esse tratado teológico, né? E o que é maravilhoso, sabe, irmãos? A gente vai chegar lá, né, com o nosso irmão Roger no domingo, porque foi o que a gente falou um pouco na pregação de domingo passado, né? Muitas vezes a gente ouve, estudo mata o crente, estudo, cara. Estudo bíblico pautado no Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, no poder do Espírito, para Cristo, pelo contrário, ele santifica o crente em Cristo, né? O crente em Cristo, talvez o crente em outras coisas, ele pode se esfriar. Mas Jesus explicou pra gente, Pai, santifica-os na verdade. E como é que ele complementa? A tua palavra é a verdade. Então o estudo, ele não mata, ele santifica o crente. Ele anima o crente. E por que eu estou falando isso? Muitos consideram, como a gente já falou, até o capítulo 11, o maior tratado teológico que um homem já escreveu, né? Sabemos, eu concordo com isso. Por que eu concordo? Porque Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, por isso toda essa profundidade. Aí, como é que o homem termina? Como é que Paulo termina esse tratado teológico? Com uma canção. Não tem essa canção que a gente canta aí? Ó, profundidade das riquezas. Isso é uma canção, tá? Paulo, ele finalizou o capítulo 11, claro, não tendo ideia que seria o capítulo 11. Mas Paulo finalizou esse tratado teológico cantando. E eu gosto de imaginar, sabe, Paulo escreveu, aí Paulo foi lembrando desse tratado. Aí eu gosto de imaginar Paulo se ajoelhando, abrindo seus braços e louvando ao Senhor. Ó Senhor, quem pode sondar a mente do Senhor, né? E ele é admirado. Então teologia não mata cristão. Não mata, ela anima. Ela enche o cristão de coragem, ela enche o cristão de vida, né? Então é justamente isso. E, na verdade, Paulo, quando ele está com essa ideia de que a letra mata, é o que a gente vai começar a ver aqui agora no início do capítulo, é que o judeu está agarrado à justificação pela lei. Aí, a partir do capítulo 12, o que começa? Paulo agora já fala da vida prática, do 12 ao 16, beleza, a gente tem aqui o desenvolvimento do que é o evangelho. Agora é como o cristão responde ao evangelho. E aí nós chegamos aqui no capítulo 10, no versículo 1. Lembra que Paulo, quero também só lembrar isso junto a vocês, lembra que Paulo, lá no início do capítulo 9, ele fala assim, ó, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Só para a gente poder trazer isso à lembrança, duas questões. A primeira, Paulo está escrevendo isso com relação aos judeus que estavam endurecidos, que continuavam completamente endurecidos, né? O evangelho veio, chegou em primeiro lugar para eles. Jesus não trouxe nenhuma pregação nova, nenhuma novidade. Jesus só trouxe a correta interpretação da lei. Ele se apresentou como aquele que cumpre a lei. E olha que interessante.
O apóstolo Paulo, por mais que ele vibrasse dentro da missão do evangelho, ele diz que ele tem uma profunda tristeza e uma incessante dor no coração. Isso significa uma dor que não cessa. Amargura é justamente isso, uma tristeza. E a gente acha que o homem de Deus e a mulher de Deus está imune aos sofrimentos, às tristezas. E na verdade, sabe, eu penso que nós como cristãos, nós precisamos carregar isso no nosso coração. A gente precisa olhar a condição que está o mundo, a condição que está nossa cidade, essa nação espiritualmente falando, moralmente falando, socialmente, eticamente falando, e nós precisamos sentir essa tristeza, nós precisamos carregar. Eu sei que tem horas que dá vontade de agir que nem Jeremias. Ah, Senhor, lembra quando eu me apresentei diante do Senhor intercedendo por esse povo? Faz o seguinte, vem com justiça em cima deles, sabe? Leva as crianças, leva os filhos, as filhas, faça com que destruam a casa deles, sabe? Porque a gente anuncia, prega, e eles vêm contra a gente, eles fazem chacota da gente. Capítulo 22 de Jeremias, né? Ele lamentando sobre isso, sabe? A gente, mas não, a gente precisa, eu sei que tem horas, a gente precisa clamar por justiça, tá? Isso nós precisamos, a gente vê a injustiça e nós somos o povo da justiça. Nós precisamos clamar. É claro que a gente não faz justiça à nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, mas entregar a causa daquele que é justo, daquele que julga com justiça, né? E chegando aqui no capítulo 10, a gente vê Paulo continuando falando assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. É a nossa, sabe? Senhor, tá doendo. Machuca ver tanta injustiça, machuca ver tanta maldade, tanta iniquidade. Mas a gente carrega o desejo de que eles sejam salvos, Senhor. A gente carrega esse desejo. A gente carrega. Mas, Senhor, haja com justiça, né? Porque a gente também não pode esperar que Deus... Não tem aquele desenhozinho, olhinho fechado? Não, esse não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus age com justiça. E, na verdade, o nosso Deus tudo ouve, tudo vê, tudo conhece. E é uma questão que ele está conversando com Jeremias também, logo depois do lamento de Jeremias. Jeremias, eles estão achando que eu não estou vendo? Quem criou os céus? Quem criou tudo que há na terra? Sou eu. Eu sei de tudo. Tudo. Nada foge do meu alcance, né? E aí ele diz, ó, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Ter zelo é uma coisa e ter entendimento é outra. Não adianta ter zelo da minha própria maneira. O que está sendo relatado é que não adianta você ter zelo, mas você criou um evangelho. Eles criaram um evangelho. Irmãos, tudo se aplica nos dias de hoje. Ah, eu tenho zelo, beleza. Mas é com entendimento? Você está tendo zelo com relação ao qual evangelho? Que evangelho que está sendo anunciado? Só as partes que me interessam. Justamente, outra coisa. Irmãos, quem estuda doutrina é igreja. E a igreja é composta por salvos. A gente precisa guardar isso e sempre aprender a separar. A nossa pregação lá fora não é pregação doutrinária. Qual é a pregação do evangelho lá fora? Arrependei-vos. A gente vê muitas coisas. Jesus te ama. Ah, a oração tem poder, Boa noite, meus irmãos. Ah, não sei o quê. Ah, cura de depressão. Ah, cura daquilo. Cara, de repente o Senhor vai salvar uma pessoa e não vai livrar ela da depressão. Por quê? Vai cumprir os propósitos eternos. Senhor Jesus, aquela pessoa que está com depressão, é por causa dos pecados dela ou por causa do pecado dos pais dela? De nenhum dos dois. É para que através disso se cumpra os propósitos do Senhor. Senhor, aquela pessoa está com câncer. É por causa de... Não, é porque está cumprindo propósitos do eterno. Que basta o homem estar com seu corpo todo saudávelzinho e perecer naquele grande dia. É melhor entrar no reino dos céus sem os dois braços, sem as duas pernas, né? Mas entrar do que ficar de fora. Um exemplo, ó. A gente está aqui estudando o capítulo 10 de Romanos. Olha quanta doutrina que a gente está vendo aqui para a igreja. Mas só que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não está limitado ao Léo. Ele não está limitado à ação de qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo que ele instrui o crente, ele evangeliza o que não é crente. Esse capítulo é cheio de palavra para a gente poder aplicar àqueles que não conhecem ao Senhor.
E tudo, esse é o grande sentido da palavra de Deus. É a gente estudar com fidelidade, compreendendo o que ela falou naquele momento. E o que ela traz para a gente de aplicação hoje, né? E a palavra de Deus, ela não é normativa no sentido de que curou o paralítico, mas não significa que vai curar todos os paralíticos. E a pregação do evangelho lá fora, o que vai salvar pessoas é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quer ver uma coisa que me deixa triste nos dias de hoje? De verdade mesmo. É quando eu vejo as pessoas modificando a palavra pecado por erro. Está errado. Pecado é pecado. Erro não se configura como pecado. Pecado é uma ofensa contra Deus e uma ofensa contra o próximo. E por que uma ofensa contra o próximo é pecado? Porque o próximo foi criado por Deus. E não é apenas ofensa contra aquele que é cristão. Se eu ofendi qualquer pessoa, porque todo ser humano ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E o que o Evangelho está fazendo? Está recuperando essa imagem. A santificação, esse processo. É esse processo do arrependimento. Tudo começa por arrependimento. Não dá mais para poder ficar vendendo um Jesus curandeiro, um Jesus psicólogo, psiquiatra. Ele é tudo isso. Mas ele é muito além disso. Porque o psiquiatra tem limite, o psicólogo tem limite, os cirurgiões têm limites. Todas as áreas da ciência têm limite. Cirurgião nenhum pode chegar numa mesa de cirurgia e falar: tu tá salvo, teus pecados foram perdoados. Essa prerrogativa só Deus tem. E Jesus é Deus, então só Jesus tem essa prerrogativa. Os teus pecados estão perdoados. É por isso que a gente está vendo essa bagunça, essa confusão na mente das pessoas que frequentam e são adeptas de igreja. Porque a grande maioria não sabe o que é o evangelho. E a gente está aqui. É por isso que é bom estudar a palavra assim, ó, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque você não cai no erro de ficar colhendo aquilo que é bonitinho. Aquilo que é... Um exemplo, há pouco tempo eu vi uma conversa de empreendimento e aí o rapaz pegou um versículo, um conhecido de Campos, de Hebreus, e falou: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que isso, gente? O texto não é ninguém prometendo que teu empreendimento vai prosperar, que você vai abrir mais filiais, ou que quem prometeu é fiel para cumprir, que ele vai te dar acesso ao Santo dos Santos. Esse é o texto. O que prometeu que você vai acessar o Santo dos Santos, sabe? Esse é o grande perigo de se pensar. E aqui nós acabamos de ler que eles tinham zelo por Deus, não porém com entendimento. E o versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram, Romanos 10, versículo 3, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Isso acontece demais nos dias atuais, irmãos. Versículo 3, ó. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Quem é a justiça que vem de Deus? É uma pessoa. Vocês sabem quem é? Quem é? Jesus. E procurando estabelecer sua própria justiça. É o que mais está acontecendo, irmãos. Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e mais um dízimo. É Jesus e mais uma oferta poupuda. É Jesus e mais a tua vida de escravidão servindo dentro da igreja. Jesus é suficiente. Nós caminhamos por graça. Hoje o nosso servir é uma disposição alegre. Hoje a gente vem ao culto como uma disposição alegre. Não é mais, eu preciso ir porque senão ele vai ficar muito zangado. Não, eu vou porque eu quero. Porque eu estou grato ao meu Senhor, porque eu amo, meu Senhor me ama muito, eu me sinto muito amado. Jesus é a maior bênção. Pregamos lá em Mateus 11, domingo agora. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É por isso. É porque não tem mais justificação. E aí estão inventando uma porção de Cristo, uma porção de evangelho. E são esses que vêm como os anticristos. Mas só que hoje, eu estava conversando com o Leozinho hoje, eu falei: Léo, tu sabe quem é a pessoa, uma das pessoas mais interessadas no culto? Mais interessadas no momento de ensino e pregação da palavra? Ele me perguntou: quem, papai? Eu falei: o diabo. Mas só que a maneira dele de atuar é com uma forte oposição. Ele não vem participar querendo receber, ele vem participar querendo distrair, querendo deturpar o evangelho. Essa é a finalidade dele. E aí o versículo 3 termina dizendo que não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E quem é a justiça que vem de Deus? Pergunto mais uma vez.
não se sujeitaram a Cristo. Estão fazendo tudo ao seu próprio jeito. Bíblia se tornando mero enfeite. O texto é lido, mas a pregação é completamente afastada do texto. Ou o texto é lido e o que é ensinado ou pregado é completamente deturpado e oposto ao que está no texto. Por quê? Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Paulo está falando de forma pontual para os judeus que estão agarrados à lei. Esse tipo de lei que mata, esse tipo de letra que mata. Mas hoje continua acontecendo a mesma coisa. E uma pergunta é, eu me pareço mais com Jesus ou com a minha denominação? Eu me pareço mais com Jesus ou com a liderança? Se é com a denominação ou com a liderança, irmãos, corre. A sirene vermelha está ligada. O cristão é chamado a se parecer com Cristo. O convite dele em Mateus 11 foi o quê? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim. Ele foi bem enfático, não é? Aprenda dos seus líderes. Aprenda das denominações que surgirão. Nada contra as denominações, tá? As sérias. Aquelas que ainda vivem o que pregam, tá? Mas eu tenho minhas opiniões quanto a isso. E aí o texto continua. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por que o fim da lei é Cristo? Jesus, quando ele chegou, ele falou, eu não vim abolir, eu vim fazer o quê? Cumprir a lei. E por isso que o fim da lei é Cristo. E a lei não é ruim. A lei é boa. Já estudamos isso lá atrás. A lei ela é boa, ela é santa, ela é agradável. Mas qual é a dificuldade da lei para o ser humano? Assim que nem a gente. É impossível cumprir a lei. E ele diz que toda a lei e os profetas apontam para ele. Toda a lei e o profeta se resume nos dois maiores mandamentos, de amar ao Senhor e amar o próximo como a si mesmo. Então, por isso que ele diz, para a justiça de todo aquele que crê, não é daquele que faz as boas obras. Nós recebemos a nossa salvação é por fé, crendo, é depositando. Beleza, Senhor, agora eu entendi. Eu entendi a lei. Me perdoa, Senhor, porque diante dessa lei que é santa, boa e agradável, eu estou fulminado. Mas eu creio que Jesus é aquele que cumpriu a lei. Ele é o fim da lei. E aí ele continua dizendo, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aqui a gente está fulminado. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aí eu lembro de Lucas 1:37. Senhor, como que nós poderemos ser salvos? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Isso daqui aos homens é impossível. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Quem vai observar os preceitos? Ninguém, só um, Jesus. Mas a justiça que procede da fé, ela afirma o seguinte, não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Fomos nós que fomos lá buscar Cristo? Ou Cristo que voluntariamente desceu? Cristo voluntariamente desceu, é isso que Paulo está falando. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Algum de nós fomos lá ressuscitar a Cristo? Quem que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? O próprio Deus, o próprio Pai, levantou a Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. É o que Paulo está dizendo. Essa é a grande tentativa da religião. Subir aos céus. Torre de Babel. A primeira grande ideia. Os homens falaram, vamos chegar a Deus. Aí o que eu acho maravilhoso naquele texto é que o texto diz, porque Deus ele é irônico, tá? Deus ele tem senso de humor. E isso é bíblico. Aí diz que ele, como que zombando dos homens, ele pegou e desceu. Ainda usou as escadas, né? Ele botando isso de forma metafórica, ilustrando, né? Criando uma alegoria ali para o pessoal entender. Quem desceu no Éden quando Adão e Eva vacilaram? Ele que veio, pô. Eles se esconderam, ele que veio. Então, a pregação das religiões é essa. É o homem, pelos seus próprios esforços, chegando a Deus. Mas o caminho da fé é totalmente oposto. É mostrando que Deus está sempre vindo aos homens. Não precisa subir aos céus, não. Cristo desceu. Meu filho morreu, não precisa ressuscitar ele, não. Eu que fui lá ressuscitar, o Pai foi lá ressuscitar. É isso que Paulo está explicando. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Isso é fé. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, por quê? Se Jesus não ressuscitou, se não tem o Cristo ressurreto, se Jesus não ressuscitou, acabou.
Porque todos os homens morreram, todos os grandes líderes de religião morreram. Qual é a grande prerrogativa de Cristo? Que ele ressuscitou, que ele levantou, ele foi assunto aos céus. Ele cumpriu e viveu tudo aquilo que ele predisse, tudo aquilo que ele ensinou. Você será salvo. Por quê? Com o coração se crê com a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E que movimento que Paulo está explicando aqui? Vamos imaginar o nosso batismo. Paz. O nosso batismo, ele foi uma evidência, ou melhor, ele deve ser uma evidência da nossa fé. Se não, o nosso batismo, só trazendo essa ilustração, é só um simples mergulho. Porque o primeiro movimento é com o coração. É através da pregação do evangelho. E quem faz essa obra? O Rafael, a Lívia, o Dudu, o Léo, o Alan? Não. O Espírito Santo. A nossa função, que não é função apenas de pastores e líderes, a nossa função enquanto cristão é anunciar o evangelho. É a tempo e fora de tempo. Eu tenho uma oportunidade, eu apresento o evangelho com a consciência de que eu preciso falar com entendimento e com a consciência de jugo suave e fardo leve. Eu não tenho poder de converter ninguém. Ah, dói? Dói. Talvez a gente vê uma pessoa que a gente ama, né? Parece que vai ficando cada vez mais dura com relação ao evangelho. Dói. Eu tenho que parar? Não. Eu vou continuar do meu jeitinho. Também não é o tempo inteiro, 24 horas por dia no telefone, que essa pessoa vai achar a gente um chato de galoche. Vai achar a gente insuportável, não vai nem mais querer olhar pra gente. Não é isso. Mas quando tiver uma oportunidade, a gente vai apresentar. A gente vai falar do nosso Jesus, que em nenhum momento prometeu a gente a ausência de tristeza, a ausência de incessante dor, de grande amargura, né? Ele jamais prometeu isso pra gente. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, né? E com o coração a gente crê. Então, na verdade, a boca é um anúncio daquilo que foi feito no coração. Lembra para você de Ezequiel? E removerei o coração de pedra e lhes darei um novo coração, um coração de carne. Minha lei vai estar toda gravada ali no coração novo que eu vou dar a vocês. Meus caminhos. Pois a Escritura diz, isso eu acho maravilhoso também. Pois a Escritura diz, sabe? É tipo assim, sempre um respaldo através da palavra. Não é nunca algo solto. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. E aí a gente pensa, pô, olha quanta vergonha que a gente passa pelo nome de Cristo. Passamos mesmo, aqui. Mas lá naquele grande dia, quem vai ser envergonhado? Aqueles que talvez debocharam da gente. Mas aí enquanto a gente está aqui, Senhor, tomara que chegue aquele dia, o dia da vergonha. Não. Tem hora que o nosso coração dá aquele lampejo de Jeremias, né? Repetindo. Jeremias intercedeu pelo povo e o povo em cima dele. Aí tem uma hora que ele fala, Senhor, lembra quando eu me apresentei diante do Senhor para interceder por eles? Não quero mais isso não. Destrói eles, Senhor. Vem, leva os filhos, as filhas, destrói as casas, destrói tudo. Então, a gente carrega essa certeza de que o salvo, ele não vai ser envergonhado pelo Senhor naquele grande dia, porque ele prometeu que aquele que me confessar, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, e só lembrando isso, tá? Porque isso também tem uma outra coisa que diz o seguinte, aquele que me nega é aquele que, não, eu no culto, eu levantei a mão, eu fui no apelo, eu fui lá na frente. Não é disso não, irmãos. Não é disso não, tá? Inclusive, eu tenho respeito, mas inclusive, eu já começo a contestar se esse sistema é válido para os dias de hoje. Porque talvez é uma coisa muito emocional e falta entendimento. E o evangelho não é uma decisão emocional. Ele pode mexer com as nossas emoções, o evangelho mexe todo dia com as nossas emoções. O evangelho tem momento que nos deixa feliz, nos deixa triste, nos deixa bolado. Senhor, porque, parece que a gente veio para fazer o certo e tudo. Aí deixa a gente meio irritado, deixa. E a gente não pode mentir isso do Senhor, não. A gente não pode murmurar, lamentar. A gente deve lamentar, até para a gente não ficar como hipócrita diante de Deus. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Então, eu falar, não, Senhor, eu não estou pensando isso não, tá? E estou pensando, então não tem como. Quem nasce emocionado, a emoção acabou tudo. Acabou tudo. E a fé é racional. Seguir Jesus é uma decisão racional e diária. E eu só vou explicar rapidinho o sistema de apelo aqui para vocês. Isso surgiu com uma corrente escatológica, uma corrente que estuda o final dos tempos. Eles acreditavam, isso lá nos anos 1800, que quanto mais pessoas se convertendo em massa ao evangelho, apressaria a volta de Cristo.
mas já se passaram 200 anos e essa corrente caiu, né? Então foi uma corrente que surgiu nessa... a gente precisa voltar, é as massas, é conversão das massas. Mas só que a conversão pertence ao Espírito Santo. O homem não... e particularmente eu sempre estou vendo que é sempre um grupo de remanescentes. Aí seguindo para o versículo 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos. Isso eu acho maravilhoso também, essa promessa. Rico para todos os que o invocam. O que isso significa? Não é riqueza, tá? Não é ouro, não é conta elevada. Rico é abundância de relacionamento. Riqueza no sentido de que buscar-me-eis e me achareis enquanto vocês estiverem me buscando de todo o coração. E essa é a maior riqueza. Desfrutar da divindade, desfrutar do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. E ele diz que rico para todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que professar verdadeiramente, todo aquele que crê no evangelho de arrependimento e fé, vai ser salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Aí o que acontece? Esse é o grande problema. De querer achar que igreja é entretenimento para adeptos de igreja. Eles não vão crer. Olha o que está dizendo aqui, ó. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Se eles não creram no Senhor, eles não vão invocar o Senhor. Eles estão invocando, eles querem outra coisa que não é o Senhor. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Aí começa a entrar a nossa responsabilidade. E como ouvirão, senão a quem pregue? E esse ouvir é no sentido de informação. E como pregarão, se não forem enviados? Essa é a nossa responsabilidade. Mas qual responsabilidade? De ensinar o evangelho. Não é de emocionar. Não é de querer... Jesus condenou o proselitismo, irmãos. E o proselitismo é justamente isso. Eu achar que eu tenho que fazer, Dudu, acreditar na minha religião, na minha denominação. Só a minha presta, tá, Dudu? Se não for a Atos, tu tá fulminado. Jesus condenou o proselitismo. Por quê? O proselitismo torna pessoas parecidas com pessoas e com instituições. O evangelho torna pessoas parecidas com Jesus. Por quê? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é isso. Olha quantas pessoas diferentes aqui. Olha quantas histórias diferentes aqui. E nós precisamos nos respeitar. O evangelho está vindo, o ensinamento está chegando. Agora, por que caminho que Alan e Denise vão, como o Rose vai fazer, está na mão de vocês. Está na mão de cada um de nós. A liderança, a denominação, o pastor, ele não é aquele, opa, mais bonequinho aqui pro meu videogame. E agora eu vou ficar aqui jogando, manipulando, controlando, querendo dar direção. Não, gente. A gente dá direção para as nossas crianças. Aqui é uma porção de gente adulta, cheio de capacidade. Por quê? Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. A gente sabe o que é certo e o que é errado, irmãos. Não precisa ficar ninguém falando pra gente. À luz da palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos essa rica promessa. E ele funciona como esse sinal de Deus nas nossas vidas. Quando a gente está indo por algum caminho que não está legal, a gente sabe a luz da palavra de Deus. A gente sabe. Entendeu? E essa é a liberdade que Cristo nos chamou. Esse tipo de, vamos dizer assim, de religião pela perspectiva de Deus. Deus religando os homens a ele. E não os homens se religando a Deus. E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E a gente está achando que coisa boa é isso. Faixa. Cura da depressão. Cura contra a traição. Jesus te ama. Gente, qual é a melhor notícia que tem? Que existe? É alguém chegar pra gente e falar, olha só, Deus entregou o seu filho por amor à humanidade. Deus se fez justiça no lugar dos homens. Deus pagou a dívida dos devedores. Dos devedores. Jesus falou que ele veio para os doentes, não foi para os bons, para os que estão sãos. E aí qual é a boa notícia que tem? É que todos nós diante de Deus estamos com dificuldades, estamos em extremo apuro. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos traz uma boa notícia, qual é? Arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a boa notícia, irmãos.
A boa notícia não é falar aquilo que é agradável aos homens. A boa notícia é que Deus morreu a nossa morte. Para quê? Para que nós tivéssemos vida plena, vida abundante, vida eterna. Ministério da reconciliação, para que nós estivéssemos reconciliados com o Senhor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Está compreendendo? E continuam não obedecendo. E aí é uma questão individual de cada um com o Senhor. É o que Paulo está falando. A grande maioria do meu povo não quis obedecer, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E os meus não me quiseram. Isso aí, os meus me negaram, me rejeitaram. Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, vem pela informação. E o ouvir é a informação pela palavra de Cristo. Aí Paulo faz a pergunta, mas me pergunto, será que eles não ouviram? E Paulo responde, é claro que sim, cara. Gente, hoje nós vivemos um momento ao qual o evangelho está lastrado. Ah, tem uma aldeia. Cara, é o mínimo. Hoje isso daqui a tecnologia difundiu, expandiu. Hoje são poucas regiões remotas. A gente tem um exemplo, uma ilha de Sentinela lá na Índia, que é uma ilha que está afastada mesmo. Vários missionários já tentaram entrar, há séculos atrás. Mas tenta entrar e vai pro espeto na praia. Fica lá tudo espetado na praia. Tenta entrar. Entendeu? E aí, hoje a gente ainda está acreditando nesse negócio, e eu declaro que São João da Barra é do Senhor, São Francisco Gargaô é do Senhor, é do Senhor. Jesus falou, quando vocês passarem pelas cidades pregando o evangelho, vocês sacodem a poeira dos pés de vocês. E aí eu não consigo entender porque o homem vem criando doutrina e vem invertendo tudo. Me diz um padrão apostólico, um padrão de palavra. Eu profetizo que essa rua aqui é do Senhor. Sai fora todos os demônios. E que isso, gente? Isso não está na Bíblia. A fé vem pelo ouvir, vem pela informação, com o entendimento da palavra de Deus. Criar adepto, adesão é fácil, irmão. Sabe por quê? Isso é coisas antigas. Está lá em Isaías. Tem uma hora que o povo pega Isaías e fala, para de falar a verdade. Tá assim mesmo, tá? Profetize ilusões. Nós gostamos de ouvir ilusões. A gente gosta de ouvir mentiras. Para de anunciar isso daí, Isaías. Senão a chapa vai esquentar para você. E a gente sabe que Isaías não teve vida fácil. A gente sabe que a vida do profeta, como ela encerrou, né? Ao meio. Mas pergunto, é claro que sim, a voz deles se espalhou pela terra, por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Agora é uma questão mais particular de Paulo com os judeus. Porque Moisés lá atrás, era profeta, ele já falou, vai chegar o tempo que o Senhor vai fazer ciúmes em vocês, Israel, com aqueles que vocês... Um exemplo hoje, nós aqui, o judeu que continua lá parado no tempo esperando Cristo vir, o Messias vir. Eles estão lá presos de Gênesis a Malaquias. Tudo para frente para eles ainda não aconteceram. Jesus é uma invenção, foi um impostor. Não é à toa que eles contribuíram para que Jesus fosse para a cruz. Mas Pedro explica, em Atos, o Senhor Jesus não foi para a cruz por causa de vocês, não, nem por causa de Roma. Foi por causa de decretos divinos. Né? Já estava desde o pré-conhecimento da vontade de Deus. Por isso que ele foi levado àquela cruz. Aí está falando, agora o Senhor vai levantar um povo que não era povo, para poder fazer ciúme em vocês. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam, fui achado pelos que não me procuravam, me revelei. Nós não queríamos a Deus, nós não queríamos a Cristo. Deus queria a gente. Deus nos desejava com intensidade. Gente, isso é maravilhoso demais. Chega a ser até louco. É por isso que Paulo diz que o evangelho é loucura. A pregação do evangelho para quem não crê é loucura. Deus é dele mesmo. Ele veio aqui, nós estamos no século 21, né? Século 21, no momento em que cada um foi convertido, ele veio. Vocês não estavam me procurando, mas eu vim. Eu me permiti ser encontrado, porque eu me revelei a vocês. E quanto a Israel, porém, diz,
todo o dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. E é o que continua. Com quem? Com o sistema religioso. Eles não têm procuração para representar Cristo. Não tem. E eu vou falar algo aqui que particularmente, que polêmico. Não, cara, é uma percepção minha. Para mim, a reta final da igreja aqui na Terra, ela não é denominacional. Ela é de crente salvo. Não tem problema nenhum com denominação, tá? Volto a repetir. Denominações, muitas denominações são sérias, históricas. Mas está tudo afastado. Lembra quando Cazuza cantou? Meu partido é um coração partido? No início dos partidos políticos, existia realmente ideologia partidária. Lá no início, os partidos eles eram fiéis, não dizendo que nós concordemos com isso, mas eles eram fiéis às suas ideologias. A mesma coisa as denominações. Elas eram fiéis a todos os princípios que partiam à luz da palavra de Deus. Hoje se negociou tudo, se vendeu tudo. Hoje é tudo movido por ganância, por interesses, por poder. Cria-se doutrinas. Homem inventando aquilo que Cristo não ensinou. Homem dando palavra onde Cristo não deu palavra. E vai ser o nosso texto de domingo. Vai ser um texto de Jeremias 23. E percebeu que tudo isso está enquadrado aqui no capítulo 10 de Romanos? Por quê? Eles estão se submetendo a uma justiça que não vem de Deus. E está cada um criando sua justiça. Mas só que a nossa justiça é Cristo. Jesus nos chamou à liberdade. E qual é a maior liberdade que tem? De nós seguirmos a Ele. Ele nos libertou de todo jugo de sistema, de todo jugo de hipocrisia, de todo jugo de maldade, de todo jugo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Nada daquilo que a gente poderia cumprir e que os homens que querem impor a gente que nós cumpramos, eles mesmos não cumprem. Jesus chamou esses homens de hipócritas. Jesus nos aliviou desse jugo, desse fardo. E o compromisso do cristão, irmãos, não é com confissão de fé, não é com denominação, não é com seus líderes, não é com os homens, não é com suas esposas, com seus maridos, é com Jesus. O nosso compromisso, e essa é a verdadeira liberdade, de ter um compromisso com Cristo. E a partir de Cristo nós vamos compreendendo aquilo que é de verdade e aquilo que é mentira. Aquilo que ainda está na palavra e aquilo que está fora da palavra. Jesus não permite que nós façamos nada que não esteja orientado pela palavra. Tudo essa palavra rege, tudo. O culto, a nossa vida, tudo. Amém, meus irmãos?